Gente, hoje, né? Foi que faltou internet aí, por acaso? Ou é porque tem pouca gente mesmo? Só 9 pessoas, né? Bom, vamos começar, né? Sobre história, nós paramos na página 187. Abram os livros de vocês, página 187, por favor. Livro de história, tá bem? Professor, o senhor passou alguma atividade de história ou só de geografia? Só de geografia. De história, eu não passei nenhuma. Na verdade, eu não Ok. havia postado ontem as atividades porque deu um leve problema. Nossa, peraí, tá. Outro problema. Mesmo, Resolvi. mesmo assim eu Probleminha fiz, eu na mandei internet. como mural. E não. Ontem teve um problema na internet. Eu espero que vocês deixem terminar aqui a frase. Ontem teve um problema na internet. E quando voltou, já era tarde demais, já tinha passado do horário. Não dava para. É que dava, claro, mas eu não ia colocar atividade mais de 6 horas da noite. Eu mandei como mural, pelo menos. Página 187. Nós havíamos falado sobre os princípios que Péricles estabeleceu para os atenienses, certo? Princípios esses que os cidadãos, claro, deveriam cumprir. Os princípios foram Professor, aqui embaixo, olha. posso falar? Pessoal, oi, pode falar. Esses princípios aqui foram dados, foram criados por legisladores Não durante a entendi. democracia. Esses, esses princípios foram criados, aliás, por legisladores durante a democracia ateniense. Coloca no chat, tá? Não tá dando para escutar, tá cortando demais o microfone. Vou continuar a leitura. Quem quiser falar alguma coisa, põe no chat, tá bem? Peça para falar no chat. Demora para Princípio da. escrever em teste, professor. Alguém tentou falar alguma coisa? O senhor consegue me ouvir? Estou ouvindo algumas palavras. Tá cortando o teu áudio? E agora? Sim, eu estou ouvindo. Como eu estava dizendo, esses princípios foram criados pelos legisladores durante a democracia ateniense. Sim, foram criados durante o período em que foram criados por Péricles, tá certo? Durante a consolidação da democracia ateniense. Péricles não era legislador, ele era reformador, tá certo? A gente vai ver sobre isso no decorrer da aula, que eu não vou atropelar o conteúdo, tá bem? Então, assim, vou tentar mais uma vez fazer a leitura. Princípio da isonomia. Todo cidadão ateniense passou a ter os mesmos direitos políticos e sociais, ou seja, estavam sujeitos às mesmas leis e às mesmas normas. Princípio da isegoria. Esse princípio falava da igualdade de opinião usada nas assembleias. Segundo esse princípio, todos os cidadãos atenienses usavam da palavra sem que sofressem repressão. O princípio da isegoria, pessoal,
Basicamente, é o que nós entendemos hoje por liberdade de expressão, certo? Na democracia atual, nós temos o princípio da liberdade de expressão, onde as pessoas são livres para, obviamente, expressar seus pensamentos, suas reflexões sobre algum assunto, e esse princípio tem base na Grécia Antiga, tá bem? Como o princípio da isegoria. Princípio da isocracia. Determinou a igualdade entre os cidadãos em relação às decisões políticas nas assembleias. Cada participante da assembleia tinha seu voto, aliás, garantido e igual. Professor, basicamente esses princípios criados serviram para basicamente transformar Atenas no seguinte: todo cidadão era Professor, livre. saiu o termo. Que legal! Na hora que tu foi falar em tu. É incrível! É, Legal quando não tem nada a ver, mas quando eu tô perguntando eu fico com raiva, porque eu queria tirar dúvida de verdade. Agora eu caguei. conversa é só, tipo, se ele não voltar, tu tira dúvida com o Google. Tipo, Beleza, né? Vamos ter que tirar com o pai dos burros. É o Google. O apelido do Google é pai dos burros. Google. Oxi. É não, porque de vez em quando dá as corras eu direito. vou fazer uma pergunta aqui pro meu Google Assistente. Google, o que eu faço pro tio Carlos Alberto voltar? Volta pedra na lua e volta aqui. Ela falou resultados. Ok, Google. Google Assistente. Eu vou falar com o meu Google Assistente. Tem o que fazer, né? É com o Google Assistente por ainda. Tá, Maiane, fala mais sobre seu colégio, não. Fala quando o Roberto cortar a gravação. Oxi, não apareceu. Oi, meu Google não apareceu. Oxi. Oxi, meu Google. Fala assim, o meu Google saiu, Google. Eu ia perguntar, como é que tá a internet no Batalha Técnico? Podia me dizer. Tá tudo horrível. Aí Google saiu, Google. Meu Google saiu. Oxi, Google. é mais ruim. É ruim. Eu perdi. Ô, Maiane, aqui do lado da casa da minha tia, né, onde eu tô, tem um bar. Aí, lá nesse bar, os homens estão escutando na United. De outra coisa que eu Nem que não gosto. Nem que não gosto. É a música mais gostosa. Ok, thanks, bye. Ei, Monique, a Letícia tá se revelando. Tá começando a gostar de funk. Hello, everyone. Hello, thanks, bye. Meu Deus, eu não tava conseguindo entrar, acabei de entrar. Quando vai querer o koala? Quando vai querer o koala? Monique. Tá bom. Monique vai querer o koala hoje ainda? No Adote meu koala? O não? Pode ser, eu quero. É um koala, ultra raro. Você não gostou de funk, sabe? Se você não quisesse, eu ia trocar logo por um dragão. Isso sim, remake. Se revelando. Ô, Monique, escolhe um koala ou um dragão no Adote-me. Dragão, pode ser um dragão. Tá bom, o dragão é lendário, viu? Não é qualquer pessoa que tem. Eu primeiro vou ter que fazer algumas trocas. Tá certo. Meu Letícia tá se revelando, tá começando a gostar de funk, glória a Deus. Parabéns. Monique, senta Continuando, pessoal, como eu estava falando, o princípio da isocracia garantia que todos os votos teriam peso igual, sem diferença se você era o mais rico que estava na Assembleia ou se você era o mais pobre que estava na Assembleia. Ambos os votos teriam o mesmo peso. Então quer dizer, professor, que a partir dos princípios, Atenas se tornou um lugar onde os cidadãos eram livres
E não havia, vamos dizer assim, nem maior, nem pior. Né? Todos possuem Sim. direitos políticos, etc. Papel nas assembleias e política também. Além das decisões políticas que acabaram com as diferenças sociais entre os eupátridas e o povo, Página, Péricles, pessoal, eu tava tendo problema com entrar. Acabei de entrar aqui, página. página 188, tá bem? Ok. Página 188. Pessoal, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, ponham no chat, tá bem? Que quando eu ver, quando eu terminar a leitura, quando eu completar a linha do raciocínio, aí eu abro para perguntas, porque quando vocês interrompem, no meio da leitura, vocês cortam o raciocínio. Aí eu vou ter que voltar do começo, e a gente vai perder tempo. Então, vamos respeitar o momento do professor falar, porque vai ter um momento de vocês falarem também. Tá certo? Por sinal, o momento que vocês falarem sempre vai estar reservado, tá certo? Agora, deixa eu explicar o assunto por inteiro. Se você tiver alguma dúvida, ponha no chat, que quando eu ver, eu respondo. Lembrem da última aula de sexta-feira, quinta aula de sexta. Além das decisões políticas que acabaram com as diferenças sociais entre os eupátridas e o povo, Péricles estabeleceu as assembleias como as estruturas mais fortes de Atenas. Ou seja, prestem atenção aqui. Para Péricles, a política era o braço. Tudo bem, Caio, eu não falei para você não, tá certo? Eu falei para a turma toda, tá bem? Não foi com você que eu falei não, tá bom? Para Péricles, a política era o braço mais forte da estrutura social de Atenas, tá certo? Nem mesmo a religião tinha tanto poder de transformação quanto a política. No caso, a adoração aos deuses aqui. Toda decisão seria tomada nas assembleias, na qual todos os cidadãos atenienses teriam direito a voz e voto. Isso impedia que as classes sociais ricas dominassem as ações políticas, certo? Isso aqui basicamente, eu ia dizer uma redundância, isso aqui é praticamente as bases da política como nós conhecemos hoje na maioria, certo? Na maioria dos países pelo mundo, tá bem? Onde todos têm direito ao voto. Como assim, professor? Maioria? Tem países que, por exemplo, as mulheres ainda não votam. Meus amigos, minhas amigas, meus alunos, minhas alunas. Tem países onde as mulheres não têm nem o direito de estudar ainda, tá certo? Isso é mais ou menos lá no Oriente Médio. Então, como nós podemos ver, Péricles estabeleceu que todos os cidadãos atenienses teriam direito ao voto. Todos os atenienses. Importante frisar isso. Pode falar, Tânia. Professor, o conteúdo que nós estamos estudando agora. Isso é uma dúvida importante, pelo menos para mim, que não consegui entender muito bem a base desse conteúdo aqui. Ele se passa, quer dizer, vamos dizer assim, ele se passa antes ou depois do conteúdo passado? Nós vimos de Atenas, que já falava da democracia e também falava sobre estabilidade populacional em relação a Passa Atenas. depois. Resumindo a resposta para a sua pergunta e resumindo a sua pergunta também, se passa depois. Já que Péricles Mas então, vem depois, já que Péricles vem depois de Solon, por uma questão cronológica, esse conteúdo se passa depois. Eu vou até desenhar aqui para ficar talvez mais compreensível. é porque aqui ele dizia, nesse texto ainda diz que Péricles, se não me engano é o nome, que ele que consolidou a democracia, sendo que no conteúdo passado nós já estávamos. Aqui, ó, Atenas já vamos lá. Aqui a gente vai ver a trajetória da democracia na linha verde, tá vendo? A gente está aqui, ó, 2020, aqui onde a gente chegou. A democracia começou aqui, vamos dizer isso, né?
Não, cadê? Red, aqui. Red. Democracia começou aqui. Vamos dizer que a democracia começou com Solon, certo? Não vai dar para colocar acento, mas dá certo aqui. Solon foi quem começou, tá? Deu os primeiros passos da democracia sobre o que mais ou menos seria. Solon começou, mas quem consolidou? Quem consolidou o que é democracia, um pouco mais à frente do Solon, tá? Quem consolidou o princípio de democracia foi Péricles, tá bem? Ele não começou, cadê? Aqui. Péricles não começou a democracia, tá? A democracia começou aqui com o Solon, tá bem? Começou aqui. O Péricles se localiza bem aqui. O Solon começou, mas quem consolidou a democracia em Atenas foi o Péricles, tá bem? Lembrando que a gente está aqui, ó. 2020, tá? Compreendeu agora? O conteúdo que a gente viu, por sinal que vai cair na prova, é esse aqui. O conteúdo que a gente está vendo se localiza bem aqui no tempo. E nós estamos bem aqui. Mas, professora, que tipo, quando nós vimos no texto, no conteúdo passado, não contava. Só uma pergunta. Você entendeu essa parte aqui? A Atenas já era uma cidade democrática, mas aí, quando chegou o Péricles, depois de Solon, né, ele consolidou a democracia. Eu acho, Taiwan, que você não está entendendo é o significado da palavra consolidar. Eu vou explicar mais uma vez. A democracia começou com Solon, tá bem? Ela existia aqui com Solon. Quem consolidou, ou seja, quem propôs normas mais nítidas sobre o que é democracia, e principalmente sobre a democracia como nós conhecemos hoje, foi o Péricles. Quando o Péricles chegou ao poder de reformador, já haviam as determinações de Solon, por exemplo, tá certo? Quando Péricles chegou ao cargo de reformador, as determinações de Solon sobre a democracia já existiram. É isso aqui que eu estou tentando explicar. Péricles não inventou do nada da cabeça dele a democracia. Os princípios de democracia começaram com Solon. Péricles apenas consolidou. É como se ele pegasse uma panela de arroz que já estava ali no fogo e colocasse os temperos. Ele não começou a cozinhar, já estava ali. Ele apenas enfeitou, finalizou aquele prato. Entendeu? Sim. Continuando. Os escravos que faziam as atas das assembleias, aliás, não, aqui. As decisões tomadas teriam de ser cumpridas pelos arcontes e eram registradas por escrituários. Os escrituários eram escravos que faziam as atas, ou seja, os registros das decisões tomadas nas assembleias. Embora, em tese, houvesse igualdade entre os cidadãos que compunham as classes sociais, não era uma democracia de fato. Ainda estavam excluídos estrangeiros, escravos, crianças e mulheres. Como eu havia dito aqui, nessa segunda frase desse parágrafo de cima, toda decisão seria tomada na Assembleia, na qual todos os cidadãos. Aqui é importante a gente lembrar quem era cidadão em Atenas. Quem era? Os cidadãos em Atenas
eram as As pessoas pessoas que nasciam lá. nasciam lá de, De de pai e de mãe. pai e de mãe. Ateniense. Isso, de pai e mãe ateniense. Porque você poderia ter nascido lá e, por exemplo, ser filho de escravos. Isso não faria necessariamente da pessoa um ateniense. Aliás, não faria da pessoa um cidadão ateniense, tá bem? Ele seria ateniense de nascença, mas não poderia, por exemplo, nunca ser um eupátrida. Um, pela sua classe social de nascença. Dois, pelo fato de não ser filho de atenienses. Compreendido? Yes. Ora, ora. Bom, gente, para Professor, eu acho que eu já perguntei isso pro senhor, mas qual é a língua que os gregos falavam? a língua que os gregos falavam. Na Grécia, Caio, se falava grego. Tem uma língua chamada grego. Sim, tem aquele ditado. Vocês não estão entendendo, não? Eu estou falando grego. Essa língua que eu tô. É Que eu essa língua. escrevi. Ah, então você sabe, né? Pronto, exatamente. Por sinal, algumas dessas letras. É porque é um idioma, dá para ver que é complicado, né? Olha só as Essa letras letra disso é aí. muito complicada. Eu botei sério. Eu botei sério no Google pra ver o que era, deu um bicho. Pronto, pois dá nisso aí. Complicado. Agora vamos lá, atenção. É peão. As duas primeiras questões eu vou dar 10 minutos para vocês responderem enquanto eu vou fazer a frequência aqui. Sobre a segunda questão, vocês encontram no último parágrafo da página 187. O resto fica para casa, mas eu queria... Eu não sei se vocês sabem, não sei se alguém já falou. Mas na semana dos simulados, não haverá aula, só simulado, tá? Compreendido? Sim. Hum. Enquanto isso, eu vou fazer a Professor, frequência aqui. Sim. Oi, professor, qual é as questões que a gente faz? a 1 e a 2. Vou dar 10 minutos para fazer duas questões. Porque são subjetivas, tá? Porque senão ia dar só 5 minutos. Deixa que eu olhe o nome de vocês, tá? Não precisa me perder tocando o nome aqui, não. Achei como se escreve Caio em grego. Achei. Cuidado, meu cara. Tiago 13 é quem mesmo, hein?
Sempre esqueço, me desculpe. Tiago 13. Maria Luísa. Tá bem. Coloca aqui. Quem terminar, pode avisar, tá bem? Já tô na 1, professor. Foi? Estou Resolveu, dizendo, pai? ainda estou na 1. Ah, sim. Ah, agora que passaram 4 minutos. Página. Ops, espera aí, que meu documento aqui se perdeu. Página 188, questões 1 e 2. Terminei a 1. Eu tô fazendo a 2 já. Eu fiz a 2, eu fiz a 2, tô fazendo a 1. Eu já tô fazendo a 2, porque eu terminei minha 1. A 1 é fácil até. Eu ia Até dizer que isso. fácil. É até mais fácil. Falta pouco tempo, hein?
Easy. Terminei. Muito bem, Caio. Vou tentar fazer a 3 e a 4. Ah, dá pra fazer a 3, é fácil. Tá na página anterior a 3. Vou fazer. Se eu conseguir fazer a 3, eu falo as minhas respostas. Então, eu vou corrigi-la hoje, tá bem? Pronto, na hora que eu começar a fazer, tinha que corrigir. Pronto, pessoal. Tem alguém fazendo ainda? Eu tô fazendo, professor. Tem a Tô Eu fazendo a também, uma. professor, mas Professor, eu mas eu fiz tô a na 2. Só falta uma. Pois vamos lá. Falta um minuto só. Terminei, professor. Consegui. Fiz a 1 e a 2. Terminei a da 3. Ah, 3, cara. Eu tô fazendo a 3. A 3 é fácil, tá no livro. Na página anterior. Bom, vamos corrigir, então. Primeira questão. O período clássico da Grécia Antiga trouxe para a política o sistema de democracia. Nesse contexto, foi a importância do legislador Clístenes? Posso falar? Posso Posso? ler? Falei primeiro. Caio, Simon e Maiane. Vamos lá. Ele criou um sistema chamado democracia. Tá certo? Próximo. Simon. Travou? Maiane, pode falar, então. Clístenes criou um sistema conhecido como democracia em Atenas, na Grécia. Entretanto, esse sistema era excludente, ou seja, excluía mulheres e escravos. Posso ler o meu, professor? Desculpa ter saído. Deu um problema. Eu mesmo estou vendo duas contas suas aqui. Sério? Tá. Eita, como tá Não, travando. não ligo pra Pode outra. falar, Simon. Pelo menos eu estou lhe ouvindo. Ok. Deu andamento às reformas de Solon. Deu andamento às reformas de Solon e início à transição política, que levou ao surgimento da democracia. Exatamente. Exatamente. Segunda questão. Posso ler ela? A minha tá É, certa, professor? Explique a ambos expressão. os três estão certos. Explique a Ei, expressão século de ouro. Pode falar a resposta, então? Posso ler? Pode. Época clássica
E o auge da cultura espanhola. Da cultura o quê? Grega. Não sei porque eu Qual botei espanhol? espanhol. Eu não sei porque eu Posso falar a botei minha, espanhol. professor? Pode, Maiane. A minha. Pensava que ele tem um pouquinho legal pra botar espanhol. Foi um período clássico que teve como destaque a atuação de Péricles em Atenas. Só isso. Posso ler o meu, Gabriel. professor? Sabe, o auge da democracia que se deu Pericles devido ao bom governo essa ficou caracterizado como o século de ouro. Simon. É aqui, professor. Expressão dada ao grande governo de Péricles, que foi o auge da democracia grega. Muito bem. Posso ler minha Bom, resposta lá atrás? Ainda temos 1 minuto. eu ia aproveitar esse minuto para outra coisa. Ok. Deixa eu ver. A Yasmin Albuquerque chegou, está aqui. Pronto, deixa eu colocar sua presença aqui. No A, quem está presente. Ou melhor, eu vou dizer que quem eu não coloquei presença porque eu não vi. Quem eu não coloquei presença, tá? Só quem eu não coloquei. David, Ellen, Isabelle, Maria Yasmin Silvestre, Mariana Vitória, Nátia e Samantha. Esses eu não vi. Se estiverem aqui, coloquem um ok no chat. Agora do B, quem eu não coloquei presença. Quem eu não coloquei. Raica Pinheiro, João Pedro, Márcio da Silva, Maria Letícia Gomes, Nara Kathleen e Juan Pablo. Desses que eu chamei, se tiver presente, coloque Ninguém o tá nome aqui. dele. Realmente, então, os demais Se eu eu coloquei disse presença para 16, todos, professor, tá? que é meu nome. Se eu disse 16 do sexto ano. Não, o que eu falei foi o seguinte, eu vou dizer o nome de quem eu não pus a presença. Como eu não chamei o seu nome, é porque eu coloquei sua presença. Agora é Bem? geografia, né? Próximo. Pois é, agora é geografia. Saí só para sinalizar. Eu acho que ele saiu só pra... Professor? Ah, Ele saiu. saiu Por que pra... saiu? Ele saiu porque ele achou que era mais legal ele sair e entrar. Eu acho.